Mateus 4:13 diz assim: E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Foi morar em Cafarnaum. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua presença entre nós, a Tua palavra revelada, soprada sobre os nossos ouvidos, nossos corações. Toque em nós, Senhor, com a Tua palavra. Quebra a dureza dos nossos corações, ilumina a nossa mente para entender, dá capacidade a mim de falar. Tem misericórdia, Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, aqui perdemos tempo. Mas a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. É nessa confiança, é nessa expectativa que nós nos reunimos, Senhor. Por favor, fale conosco, lava-nos com a Tua palavra. Amém. Irmãos, hoje, mais uma vez, vamos deixar o estudo de 2 Timóteo para uma próxima oportunidade. E vamos falar sobre uma cidade. Falaremos sobre a cidade de Cafarnaum. Então nós vamos notar, conhecendo um pouquinho os evangelhos, esta cidade de Cafarnaum é citada 16 vezes nos evangelhos. É bastante. Esta cidade foi onde Jesus mais tempo passou durante a sua vida. Ali ele estabeleceu basicamente a sua base de trabalho, sua obra. Ele chamou ali seus discípulos, ele realizou ali muitos milagres. Então ele morou ali, ele ensinou ali, ele realizou milagres, ele chamou discípulos. Posso dizer que se houve uma cidade privilegiada, foi Cafarnaum. Que privilégio não deve ter sido para os habitantes daquela cidade ver passando em suas ruas o Deus homem, aquele que é o próprio Deus andando na terra, o próprio amor em pessoa andando, a própria santidade em pessoa. Cada palavra que saía da sua boca, conforme Pedro dizia, são palavras de vida eterna. Então imagine, irmãos, a bênção que... Se imagine morando naquela cidade. E que privilégio é os vizinhos, um falando para o outro: você soube quem mora aqui agora? Você soube quem veio morar aqui? Jesus, aquele de quem muito se tem falado, aquele que certa vez João Batista apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aqui entre nós. O que nós podemos pensar de uma cidade como essa? Será que já existiu um pregador que fosse maior ou melhor que nosso Senhor? Será que existia alguém com um poder de atração maior do que o nosso Senhor? Não. Então, nós pensamos que uma cidade como essa, que tem o próprio Deus residindo nela, seria um grande avivamento que aconteceria ali. As pessoas todas se converteriam, as pessoas se entregariam ao Senhor. Pronto. Mas nós veremos hoje que, apesar de tão privilegiada, essa cidade desperdiçou todos os... Isso é um alerta para todos nós que estamos aqui. Você que tem tido a oportunidade, vez após vez, de ouvir o Evangelho. Você que tem ouvido os chamados do Senhor. Você que certa feita já teve um compromisso mais firme com o Senhor. Nós veremos que morar no mesmo lugar que o Senhor morou pode não significar nada. Ter proximidade com o Senhor pode não significar nada. Qualquer morador de Cafarnaum, se perguntassem para ele: você sabe quem é Jesus? Ele diria: sim, eu sei, é aquele homem. Ele anda com mais 12, ele anda com algumas mulheres também, eu já vi ele pregando, ele prega muito bem, eu já vi ele fazendo milagres. Qualquer um naquela... Ninguém desconhecia Jesus naquela cidade, todos conheciam. Veja no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 21, nós estamos vendo ele entrando em uma sinagoga em Cafarnaum. Olha o que é dito. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Orgulhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo,
agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança. Jesus entrou numa sinagoga. Você sabe que ele entrou num sábado. A todos os sábados, desde sempre aquela sinagoga funcionou. Todos os sábados, judeus tementes a Deus reuniam para ouvir os mestres da lei falarem sobre a palavra de Deus, sobre o Antigo Testamento. Possivelmente aqueles mestres da lei até chegavam a falar que haveria um Messias que haveria de vir para salvar. E liam passagens como do profeta Isaías e tantas outras passagens ali, dizendo que Jesus viria. Mas chegou um determinado sábado, que o próprio Deus entrou naquela sinagoga. E ele começou a ensinar. As pessoas, ao ouvirem os seus ensinos, dizem: não, isso é diferente. Isso não é como aqueles escribas pregam, isso é diferente. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual, é diferente. Esse homem não é comum. Aí, de repente, entra um endemoniado naquele local. Talvez muitas vezes isso já tivesse acontecido, mas ninguém nunca tinha feito o que ele havia feito, o que ele fez ali. Com uma única palavra, ele disse: sai, e ele saiu imediatamente. As pessoas começaram a ficar maravilhadas e admirarem a Jesus ali. E diz que a fama de Jesus correu por toda a região. Preste atenção nesses. Aquelas pessoas já iam naquele lugar ouvir a palavra. E aquelas pessoas viram e ouviram naquele dia algo que nunca tinham presenciado em toda a sua vida. O próprio Jesus, o próprio Deus, Deus encarnado, Deus feito homem, falando, pregando, expulsando. Sua fama se espalha. A fama de Jesus espalhada naquele lugar. Então Jesus morava naquela cidade. Jesus ensinava naquela cidade. As pessoas se maravilhavam. Vamos observar isso aqui. A cidade que viu muitos milagres. O próprio texto que nós lemos aqui já é um milagre acontecendo. Já é uma expulsão de demônio com uma única palavra. Sai deste homem, imediatamente sai. Nesta cidade, se você observar os versículos próximos que nós paramos, no versículo 29, saindo eles da sinagoga, logo depois de sair da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão. Simão aqui, Pedro e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Jesus sai da sinagoga, sua fama se espalha, ele vai a uma casa onde há uma mulher acamada. Isso aqui não é uma febre comum, não, tá? A gente está com febre, toma uma coisinha. Era uma doença grave. E ali ela foi curada e passou a servi-los. Este é mais um milagre. Eu posso citar mais milagres. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, todos nesta cidade, todos na mesma cidade. Evangelho de Mateus, João 4, 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu, ele e toda a sua casa. Foi o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Aqui, irmãos, Jesus nem sequer estava em Cafarnaum, mas com uma palavra
ele curou um homem em outra cidade, na cidade de Cafarnaum. Ele sabe, imagina essas notícias chegando lá em Cafarnaum quando este homem volta. E ele começa a contar para as pessoas: olha, eu encontrei Jesus e eu supliquei a ele. Eu falei para que ele viesse depressa, senão meu filho ia morrer. Mas ele não veio. Ordenou com uma simples palavra. E de lá meu filho foi. A cidade começava a ter um conhecimento claro de quem era este homem. Não pode ser um homem comum que realiza milagres e sinais como este. Eles já haviam se maravilhado da pregação dele quando ele entrou na sinagoga. E agora, 2 vezes, pelo poder da sua palavra, um endemoniado é liberto. E pelo poder da sua palavra, uma pessoa é curada. Ele já havia ali também curado a sogra de Pedro. Veja quantas coisas esta cidade vendo. Veja também em Mateus 9, versículo 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Que honra, irmãos. Que honra de Cafarnaum ser chamado de sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma teu leito, vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus. Mais uma vez, agora um paralítico, alguém que nunca havia andado, chega diante dele. E a primeira coisa que Jesus diz é: os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê, irmãos? Porque o que o homem precisa não é de cura física. Ele precisa de perdão de seus pecados. Se Jesus simplesmente tivesse chegado para este paralítico, e ele tinha poder para fazê-lo, falado a segunda frase: levanta e anda, este homem se levantaria e andaria, mas ele morreria em seus pecados. Porque passaria, sei lá, mais 40, 50 anos, esse homem morreria, como é o fim de todos nós um dia. Nós morreremos. Mas ele ouviu dos lábios do Senhor: os seus pecados estão... Os fariseus começaram a olhar para aquilo e falaram assim: não, só Deus pode perdoar pecados, por que ele blasfema assim? Ele falou: então eu vou mostrar quem eu sou. O que é mais fácil? Falar que os seus pecados estão perdoados? Ou falar: levanta e anda? Então levanta, anda. A multidão via aquilo. Ô, irmãos, olha o que essa cidade está vendo. Olha o que essa cidade está acompanhando. Olha o tanto de coisa que está acontecendo aqui. Um paralítico pega... Eles viram esse paralítico durante toda a sua vida. Toda a sua vida eles olhavam e falavam, até dava esmola para ele talvez. Coitado, tadinho desse homem. Toda a vida eles passaram e viram esse homem. E agora esse homem pegou a sua cama. E ele está andando e cantando e louvando a Deus. Louvando a Jesus Cristo, que perdoou os seus pecados, que lhe deu. E o texto diz: vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Ó, irmãos, quantas coisas. Veja no versículo 9 deste capítulo, Mateus 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Este homem aqui, esse versículo tão curto, mas que me emociona tanto, é porque este homem era um cobrador de impostos, odiado por toda a nação, possivelmente corrupto, que tinha seus ganhos desonestos, porque um coletor de impostos não era um homem honesto. Podemos comparar a sua fama como o que os políticos têm hoje. Ele era um judeu trabalhando para Roma. Ele era um traidor. Ele era um traidor. Ele era alguém que tomava propriedades de seus próprios compatriotas.
que tomava o dinheiro suado do judeu que estava sob a opressão de Roma. Quando os fariseus, os cobradores de impostos andavam pelas ruas, eles eram cuspidos, eles eram xingados. Os judeus olhavam e saíam de perto com repugnância, com nojo. Os pais de judeus que se tornavam coletores de impostos expulsavam estes homens de suas casas, dizendo: eu não quero. Mas Jesus olhou para esse homem e o amou e disse: segue-me, segue-me. Cafarnaum estava agora vendo não só o poderoso que opera milagres, mas o misericordioso que chama pecadores que ninguém quer. E ele chamou esse coletor de impostos. Jesus continua chamando homens hoje. Ele continua chamando os Mateus, os Levis, dos piores pecadores. Ele demonstra mais a sua graça. Nas proximidades de Cafarnaum, próximo a um rio, às margens do rio da Galileia, ele viu duas famílias de pescadores. E ele os chamou para seguir. E ele chamou Simão Pedro e seu irmão André. E ele chamou Tiago e João para seguir. Tudo ali nas proximidades, tudo ali em Cafarnaum, ele começou a chamar seus discípulos. Aquela cidade viu o ministério do Senhor começar, viu seus milagres, viu seus ensinos, viu ele demonstrando misericórdia. Ficavam admirados. Abram em Mateus 11, versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma. O que é isso? Essa cidade tão privilegiada, a cidade de Jesus, a cidade onde ele morou, a cidade onde ele ensinou, a cidade que realizou milagres, a cidade onde as multidões se maravilhavam, se espantavam, onde Jesus estava, não havia lugar na casa, todos se aglomeravam, a multidão em volta, glorificavam a Deus, diziam ter temor. Mas eles não. Alguns dizem, o que falta para que as pessoas creiam no Evangelho é uma demonstração de poder. Falta poder. Ou faltam pregadores melhores e mais convincentes. Não é verdade? A luz veio ao mundo e os homens amaram. O próprio Senhor pisou em Cafarnaum, falou com eles, eles viram tudo aquilo. Tu, Cafarnaum, irás ao céu, descerás até o inferno. Se em Sodoma, aquela cidade que nós vimos umas reuniões atrás, que desceu fogo do céu, tão pecadora, ele diz, se lá tivessem sido operados os milagres, eles teriam se arrependido. Essa cidade estava lá até hoje, mas vocês vêm e não. Então nós podemos aprender aqui que há pessoas que podem escutar o Evangelho com frequência. Há pessoas que podem até frequentar reuniões onde se prega o Evangelho com frequência. Você pode perguntar para essas pessoas, você conhece a Jesus? E ela dizer, eu conheço. E conseguir até citar alguns versículos. Porque em qualquer um em Cafarnaum saberia quem Jesus é. Qualquer um em Cafarnaum poderia citar os milagres que viu com seus próprios olhos. A cidade de Cafarnaum é um grande alerta. Você já realmente se entregou a Cristo? Você já realmente creu de todo o seu coração em sua obra? Quando as pessoas dizem o que falta para que as pessoas creem é verem mais milagres e o poder, isso é mentira. Mas eu conheço algo que salva os homens. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... E disso nós não nos envergonhamos. Eu posso afirmar com certeza que aquele que crê em Jesus Cristo, que crê na obra da cruz, crê que seus pecados podem ser perdoados pelo que Cristo fez,
Pode ouvir o que o paralítico ouviu. Pode ouvir também aquilo que aquele ladrão ouviu. Ainda hoje estarás comigo. O Evangelho é o poder de Deus. Não, nós não anunciamos que sua vida vai melhorar. Nós não anunciamos que você vai ter isso ou vai ter aquilo. Nós anunciamos crer no Senhor Jesus e será salvo. Nós anunciamos arrependa-se dos seus pecados, entregue-se a Ele, confie de todo o seu coração, reconheça que você é um pecador, reconheça que você precisa deste Salvador que abriu mão da sua glória. É tão fácil assim. Eu não preciso fazer um monte de obras para ser salvo. Eu não preciso melhorar, ser uma boa pessoa. A primeira coisa para que você seja salvo, a primeira coisa que demonstra que você está no caminho da salvação, que você está andando em direção a ela, que você está dando passos em direção ao céu, é que você reconhece que não é uma boa pessoa, que você reconhece que é um pecador e que precisa desesperadamente de alguém que tenha levado a sua culpa. O último versículo que lemos diz: tu, Cafarnaum, irá até o céu? Não, descerá até o inferno. O inferno é uma realidade. A condenação, mas a salvação e as portas da graça estão abertas hoje. Hoje. E a palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. No livro de Atos, que conta, logo depois dos evangelhos, o momento em que Jesus subiu aos céus e deu poder aos seus discípulos para anunciarem o evangelho, é dito que o apóstolo Pedro começou a pregar. E ele pregava que Jesus morreu pelos pecados, ressuscitou, e que vocês o mataram, foram seus pecados que mataram a Cristo. E a multidão olhava para aquilo e disse: e o que nós fazemos? O que faremos? O que nós faremos com relação a isso? E a resposta de Pedro é: creia. Arrependa-se, creia, fuja dessa condenação que virá, dessa geração corrompida, e creia no Senhor. Não brinque como Cafarnaum brincou. Não ache que fazer parte de um grupo, de que ir a reuniões, ou isso ou aquilo, traz alguma coisa, se você realmente não nasceu de novo. Se você realmente não pertence a Cristo, isso não vale. A pior coisa é que se talvez isso que o Senhor falou sobre Cafarnaum foi um choque aos ouvidos deles. Porque talvez eles pensassem: não, mas nós te admiramos. Nós admiramos, nós nos maravilhamos, nós falamos bem do Senhor. Mas é tudo da boca para fora. No seu coração vocês não me desejam. No seu coração você entregue-se a Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que o Senhor tenha falado aos nossos corações. Senhor, eu te agradeço por tua palavra. Ó Senhor, que duro alerta é a cidade de Cafarnaum para nós, que desfrutou de tantos privilégios, mas não aproveitou, desperdiçou todos. Livra-nos, Senhor, desta loucura. Abre os olhos, os ouvidos, o entendimento e o coração daqueles que ainda não decisivamente se renderam a Ti e entregaram suas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus.